Fala, torcedor Cruz Maltina, tudo certo? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu vou estar trazendo aí mais um vídeo com as últimas notícias do Vasco do dia de hoje. Mas antes de começar com as notícias do Vasco, já deixa o like aqui no vídeo. Se você for novo aqui no canal, já se inscreva também. E ative também o sininho das notificações para poder estar recebendo aí as últimas notícias e informações do Vasco aí atualizadas. Também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo na tela e também está na descrição deste vídeo. E mesmo com o bom início do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, hoje está na quarta posição da tabela. A diretoria Vasco ainda não está satisfeita e o clube deseja aí trazer mais jogadores, trazer mais reforços para poder incorporar o elenco aí para essa sequência do Campeonato Brasileiro. A diretoria vê como necessidade aí trazer pelo menos um meio-campo e também um atacante, que são prioridades agora nesse momento. O técnico Ramon Menezes já deixou claro aí, né, que precisa de mais jogadores para poder aí tá terminando esse campeonato bem, e ele também já disse aí que pretende estar usando todo o elenco. E com isso, a diretoria do Vasco está pretendendo qualificar, melhorar o setor ofensivo do Vasco. Como por exemplo, o meia Benítez aí não tem um reserva e também o Germancano não tem um reserva. E o Vasco está procurando aí jogadores que possam ser reservas desses dois jogadores para estar ajudando o elenco vascaíno aí durante o restante dessa temporada. Então, com isso, o Vasco está no monitoramento no mercado para conseguir trazer bons jogadores, né, e acertar aí nas contratações. Hoje, a folha salarial do Vasco aí é de cerca de 4 milhões de reais e o Vasco aí pretende dar uma esticada para até 4 milhões e 200 para estar podendo trazer uns jogadores aí para estar dando uma encorpada, uma qualificada nesse elenco atual de Ramon Menezes. Nas últimas semanas, o jogador aí, Ricardo Quaresma, muito conhecido, foi oferecido aí ao Vasco, porém não houve acordo aí entre as partes, entre a diretoria do Vasco e também Ricardo Quaresma, devido aí aos valores envolvidos, ou seja, salários, luvas que o jogador teria pedido aí para estar vindo jogar aqui no Vasco. O Vasco que deve estar recebendo aí em breve o mecanismo de solidariedade, né, que é cerca de 4,5 milhões do volante Alan, que se transferiu para o Everton aí da Inglaterra recentemente. Mas se tem jogador que pode chegar no Vasco, também tem jogador que pode sair do Vasco em breve. O lateral direito aí, Rafael Galhardo, que foi à justiça aí recentemente contra o Vasco, está afastado aí e não está nos planos da diretoria vascaína. O Vasco busca aí pelo menos emprestá-lo para algum clube, para ele ter sequência. E com isso, iria dar um alívio aí bacana na folha salarial vascaína. E o Vasco também busca aí fazer pelo menos uma venda de um jogador aí da base, né, vindo da base do Vasco para a Europa. A diretoria vascaína aí observa Thales Magno e também o volante Andrei, que podem ter aí mercados na Europa e que podem ser vendidos aí em breve. No primeiro semestre de 2020, o Vasco até recebeu uma proposta de 54 milhões de reais por Thales Magno, que foi recusada. O objetivo do clube esse ano aí é arrecadar cerca de 64 milhões de reais com a negociação, com a venda aí de jogadores. E o Vasco acertou a ida do lateral aí, Nathan, lateral direito, promessa da base para o Boa Vista aí de Portugal. A negociação entre o Vasco e o Boa Vista de Portugal terá um empréstimo de um ano, que o Vasco vai receber, né, 1,2 milhões de reais por esse empréstimo aí, mais 6,9 milhões pela venda em definitiva aí do jogador, totalizando aí cerca de 8,1 milhões de reais. Então Nathan será jogador aí de Boa Vista. O Vasco vai lucrar aí cerca de 8,1 milhões de reais por essa venda aí. Mas deixa aqui nos comentários o que é que você achou aí sobre essa venda, sobre essa notícia. Comenta aqui abaixo se você concorda ou não. Break the chains and I